Olá pessoal, Pierre Damasio com mais uma aula. Nessa aula, nosso grupo de estudo sobre a metodologia do Marcos Traders Institute, vou estar falando a respeito de reversão de tendência, que é chamado de King's Crown na instituição, e também sobre time frames. Na verdade, time frames eu vou fazer uma introdução. Mais à frente vai ter uma aula específica sobre como time frames superiores controlam os time frames menores. Para quem não conhece ou nunca ouviu falar do Market Traders Institute, é uma instituição americana, fica em Orlando, na Califórnia, onde essa instituição já tem mais de 22 anos no mercado, formando traders, tá? Em outro vídeo eu mostrei uma tabela de contabilidade que eles possuem. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Essa é uma tabela onde existem diversas operações semanais. Cada linha dessa, as operações foram feitas na semana, existe acumulado de ganhos e de perda. No final é contabilizado a quantidade de pips que o trade room conseguiu acumular, tá? Quando eu cheguei nessa instituição, eu cheguei até essa tabela e foi a partir de aí, vendo essa consistência, que eu iniciei a pesquisa de quem era a instituição. Me dei conta que sim, era uma instituição idônea, muito conhecida mundialmente, e foram esses resultados aqui, o acumulado da semana, que me fizeram eu investir numa graduação que fosse algo verdadeiro. Parei de ficar buscando coisas aleatórias na internet e passei a focar em algo que eu via que era uma realidade. Ser trader para mim, no início dos estudos, era algo muito angustiante, porque tudo dependia de um tempo de estudo e um tempo de consolidação de colocar aquilo em prática. E sempre que eu não conseguia ter uma constância em entradas que finalizavam em lucro, aquilo me trazia uma frustração. Então eu passei a questionar aonde estava o erro. E eu acredito que muitos de vocês têm uma história parecida. Começa e testa muitas coisas, quando algo não te traz um resultado que você, de repente, gostaria, a gente já busca outra coisa, pula para outra metodologia, e aí onde mora o erro. Você tem que aprender alguma coisa bem para que você possa ter uma constância. O segredo de ganhar dinheiro no mercado não está em ter entradas acerteiras todas as vezes. O segredo está na consistência que você tem seguindo uma metodologia que você aprendeu. E para mim, a metodologia que me deu mais confiança foi justamente essa metodologia, porque tem um nome, tem um know-how por trás, correto? Então, é baseado em todos esses detalhes que eu falei até então, que se baseia o material educativo que eu estou compartilhando aqui no nosso grupo de estudo, tá? Então, você dá uma sequência para falar especificamente a respeito do tema em questão, que é a respeito de reversão de tendência e time frames, como o time frame superior controla o time frame inferior. Ok? Vamos lá para o gráfico. Ok. Bom, para iniciar isso aqui, vou fazer uma breve recapitulação sobre o que a gente falou. Falei um pouco sobre a briga entre os compradores e vendedores. Esse é um conceito muito importante, tá? Sempre que vocês olharem um gráfico para analisar, vocês têm que ter em cabeça como verdade esse conceito. E nessa sua análise você tem que discernir quem naquele momento está dominando o mercado. Ok? Isso é a primeira coisa que vocês devem ter em mente. Outra coisa que vocês devem ter em mente é a respeito dos ABCDs, que são as movimentações de ondas ascendentes ou descendentes, correto?
quando vocês olharem e interpretarem o que o mercado está fazendo, se o mercado está fazendo ondas ascendentes ou se o mercado está fazendo ondas descendentes, detalhes que vocês devem ter em consideração é o ponto de extensão A. Vocês podem olhar que ele, na tendência, ele não é rompido, principalmente nos time frames superiores. Uma breve colocação. Por exemplo, vamos desenhar aqui. A, B, C, D. Tá? Deixa eu sair aqui. Esse início da movimentação que há, essa retração, como eu falei, ela não pode ultrapassar o ponto A. Se a retração passar o ponto A, num movimento de alta, ela descaracteriza a alta e inicia-se uma característica da tendência de reversão que eu vou estar falando para vocês um pouco à frente. Então, essa retração, como foi dito, tanto no movimento de alta quanto no movimento de baixa, ela nunca deve ultrapassar o ponto A. Okay? Isso é regra. Por isso é que se usa Fibonacci do ponto A até o ponto B, correto? E eu falei também que quando a retração acontece, os melhores pontos para que a gente entre na operação é a partir do momento que a retração chegou no nível de 61% de Fibonacci. Porque o mercado, quando iniciar o movimento de extensão, ele vai chegar até o final da meta. Tá? Tanto os compradores quanto os vendedores possuem uma meta. Tá? É como se a gente estivesse analisando passos. Quando o movimento vinha no tendência de baixo e de repente os compradores entraram, eles têm passos para chegar onde querem chegar. Tá? Sempre que vocês verem que o ponto A foi rompido, vocês devem chamar o pensamento crítico e analisar os detalhes e os passos para que vocês interpretem se de fato está acontecendo a reversão. E o fator mais importante que vocês devem analisar é justamente o rompimento do A. Tá? A utilização da ferramenta de Fibonacci, como eu coloquei aqui, ela traz para a gente um artifício que é a contabilização de risco e retorno. Ou seja, se a gente viu que existe uma extensão, um impulso AB, uma retração para C, veja que quando chegou aqui, ele teve um início de impulso, porém depois desceu novamente. Se você tivesse entrado aqui quando você viu essa vela branca de alta aqui, de repente, se você tiver gerenciado mal o teu stop loss, você poderia ter stopado. Depois aqui o mercado começou a ter um movimento de alta, de repente você não entrou. Porém, o que a gente aprende é que o melhor ponto para se colocar um stop loss é abaixo de A. Se eu interpreto que o mercado está numa tendência de alta, e se eu tenho conhecimento que no movimento de alta existe picos superiores e fundos superiores e a retração não deve ultrapassar A, então, por lógica, o stop loss deve ser posicionado abaixo de A. Correto? Agora, se a gente está fazendo a operação no time frame de um dia, se você não é um mega investidor que vai usar um lote específico e vai colocar um stop loss aqui, até mesmo para as pessoas que querem operar, ficar com a operação aberta aos 4, 5 dias com um lote de 0,01, com um stop abaixo, apesar de ter uma margem de estabilidade muito boa, acaba não trazendo para você uma boa lucratividade. Então, o que é mais importante é você fazer uma análise baseada no time frame diário
identificar o direcionamento que você encontrou dentro do time frame diário e dentro do time frame inferior, você fazer operações sempre para o sentido da operação. Então, assim, é muito comum quando você abre um determinado gráfico e você começa a analisar. Porém, para que a gente possa interpretar que esse mercado tem uma condição interessante para operar, você não pode nunca, por exemplo, você vê uma tendência dessa de forte e baixa aqui, chega aqui e fala assim, o mercado agora vai reverter, vou entrar em alta. O melhor ponto para você fazer uma operação contra a tendência é sempre você esperar que o mercado faça o desenho do King's Crowd, ou no caso, que o mercado faça para a gente na tela o desenho de reversão. A partir daí, você vai entrar contra a tendência. Você pode muito bem chegar aqui e encontrar que nesse ponto que o mercado segurou era um ponto que existia um fundo anterior, correto? E você faz um desenho técnico, você vê uma tendência que chegou até aqui e operar contra a tendência. O poder pode, agora, quando a gente começa a analisar que a gente precisa acumular mais ganhos do que perda, você começa a operar com confirmações. Você começa a operar com convergência, ok? Então tá. Deixa eu retirar a Fibonacci aqui. Beleza, pessoal. Imaginemos que eu sentei na frente do computador e vejo esse ABCD, ABCD. Existe a gente fez um trendline que passou aqui abaixo, outer trendline, e o trendline mais curto aqui nas zonas, chamado de inner trendline. Veja que em algum ponto, quando chegou aqui, o mercado já não respeitou como esse aqui. Correto? Fazer melhor. Vamos supor que no passado esse inner trendline estava aqui, correto? Estava aqui, mais um ponto, tocou aqui, desenhei trendline e o mercado desceu. Veja que esse topo é mais alto do que esse, porém esse fundo ele não ultrapassou a retração C. Ele fez uma sub-onda descendente, são sub-ABCDs dentro de um ABCD. Porém o sub-ABCD ele jamais vai ultrapassar o ABCD capital. Seria os ABCDs normais. Deixa eu ver. A gente delimita da seguinte maneira: identifica ABCDs e dentro de um ABCD, as ondas pequenas a gente chama sub-ABCDs. Então, nesse movimento de baixa, nem sempre ele faz esses movimentos lindos assim, descendo, 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 descendo. Ele também, às vezes, pode fazer esses movimentos zigue-zagues mais característicos, porém são sub-ABCDs. Okay? Então, nesse A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C. Aconteceu aqui. Depois teve impulso. Essa onda, quando desceu, ela foi abaixo do que essa. Porém, ela não ultrapassou a onda principal. O ABCD principal. Que era essa retração aqui. Então, ela fez mais um topo. Beleza? Como existe esse fundo aqui que é o C, então nosso inner trendline ele ficou aqui, ele se ajustou aqui. Beleza? Agora o mercado começou a cair. Aqui é onde a gente encontra as condições de identificação do padrão de reversão. Então vamos recapitular o que eu falei. A retração nunca deve ultrapassar o ponto A, correto? Então a gente tinha um A, um B,
o ponto mais baixo C e o D, correto? Um A, um B, C e um D. Ok? O que aconteceu? Primeiro ponto para evaluar a reversão de tendência. O trend line não foi respeitado numa etapa. Porém, estatisticamente, muito poucos indícios ainda para se caracterizar uma reversão de tendência. Segundo ponto, e o mais importante, é a retração não respeitar o início da extensão CD, que seria aqui o A. Ok, gente? O A, quando termina o ABCD, o C virá. Veja, A, B, C, D. Correto? Finalizou a primeira onda. Agora vamos calcular. O C vira A. O C vira A. O D vira B. Aí começa a próxima onda. C, D. Correto? Então é assim, sempre quando finaliza um movimento completo de ABCDs, o C vai virar para a próxima evolução de movimentação seguindo a tendência. Então veja bem, esse C antigo é o A da próxima onda, se viesse a acontecer. Então aqui é um A, aqui é um B, para, no caso, a próxima onda que eu acabei de dizer. Mas o que aconteceu? Essa retração aqui, ela não respeitou o A. Ok? Ela não respeitou o A. Ela desceu abaixo de A. Ok? Então, quando vocês verem num time frame diário uma retração não respeitar o fundo, então você tem a segunda etapa de um padrão de reversão. Ok? E nisso também vocês encontram na característica do Marcos Freire Registro, desse padrão de reversão, o início da formação de um ABCD descendente. Então, veja bem, se a gente já identificou que o inner trendline foi rompido e a gente já identificou que o A não foi respeitado, subentende-se que a gente começa um padrão ABCD descendente, correto? Beleza. Então aqui, deixa eu apagar esses ABCDs aqui. Então, se iniciou-se um ABCD descendente, aqui a gente tem um A descendente, aqui a gente tem o B, que é o final. Na retração mais funda a gente tem o C e, por fim, a extensão D, correto? Então, a ferramenta de Kingsbound aqui, a gente identifica a ponta esquerda, seria até a retração, depois a gente identifica o centro, até chegar no final da retração que não foi respeitada, a gente identifica o centro. Agora, se vocês verem aqui, ó, existe um Bzinho que está em azul da ferramenta e tem um Azinho em azul que é dessa ferramenta que eu estou desenhando aqui. Então, o que a gente vai identificar é o ponto mais alto, que é o C do movimento de baixo, que eu já tinha feito antes, mas eu vou colocar aqui. O C. E o final, que é a projeção do desenho técnico, que é um D. Ok? Então, aqui, esse desenho em verde aqui, é uma ferramenta aqui do software que a gente identifica um ABCD descendente. Desculpa, um padrão de reversão. Então, como eu disse para vocês, muitas vezes a gente está vendo o mercado, a gente vê que o mercado chegou
num suporte, numa resistência, de time frame alta, a gente de repente analisa que, ou pensa que é interessante a gente respeitar esses níveis. É importante como convergência, mas não absoluto para que você tome uma decisão tão importante de começar a operar contra a tendência. Você só deve começar a operar contra a tendência da seguinte maneira: vocês devem buscar esses desenhos técnicos em time frames altos. Por quê? Os time frames menores, como 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto, meia hora, 1 hora, é comum você ver topos cada vez mais altos, fundo cada vez mais altos. É comum você ver esse tipo de situação acontecer e de repente o mercado continuar subindo. É muito comum você ver o padrão do price action não ser respeitado dentro dos time frames menores. Porém, pessoal, se quando vocês terminarem essa aula e vocês abrirem o teu MetaTrader aí e começar a olhar time frame diário, time frame semanal, time frame assim, altos, 4 horas, e começar a desenhar esses trend lines curtinhos, que é o inner trend line, o trend line que é mais curto, identificar ponto 1, trend line rompido, ponto 2, a onda ABCDs, 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 os A não sendo respeitado, como no caso aqui, essa onda ela deveria acontecer em algum ponto entre a B. Se vocês verem as aulas que eu fiz anterior, quando eu falei sobre o ABCD, falei sobre a briga entre compradores e vendedores, eu falei o quê? Que os compradores ou os vendedores, quem esteja no mercado, quem esteja fazendo ABCDs, vai sempre segurar a onda dentro de AB. Tá? Quando você começa a fazer ABCDs, 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 essa retração ela sempre vai acontecer dentro de AB. Veja bem aqui, ó. Esse ABCD aconteceu. Agora, falando em ABCD descendente. A, B, C, D. Ok? Vejam. Vamos colocar aqui ó, os pontos A. Esse foi o primeiro ponto A. De uma onda descendente, foi a primeira lá. Essa foi o segundo A. Esse foi o terceiro A. Esse o quarto A. Esse o quinto A. Aqui está possivelmente, não posso garantir, porque talvez o mercado possa retrair um pouco mais, mas no momento é aqui. Essa é a resistência. Então, analisando aqui no time frame de um dia, contabilizando ondas, se aqui era o primeiro, o ponto A, essa retração ela não aconteceu aqui. Se você estivesse olhando isso aqui em um time frame pequeno, de repente vocês iriam ver o ponto A do movimento de alta não sendo respeitado, caracterizando uma possível reversão para baixo. Depois vocês iriam ver essa onda que seria descendente não acontecer. De repente vocês iriam ver uma onda que vem aqui, estoura o A de novo e te traz uma incredulidade a respeito desses padrões que vocês devem aprender. Por isso que o time frame superior controla o time frame inferior. Um para vocês identificarem a direção, outro para vocês, de fato, fazerem as análises técnicas, identificar direcionamento. Por quê? Imaginemos que vocês estejam operando o ascendente e vejam que existiu o rompimento desse ponto A, esse mercado caiu, correto? Aqui existe um trend line, que é mais o outer trend line. Tem alguns conceitos que eu não sei como que é o nome em português, que é o trend line que vem aqui mais nisso, que é o long term, trend line de longo prazo. Sempre que o primeiro trend line é rompido, o mercado tende a chegar no segundo trend line. Então, a onda A foi violada, ele
chegou até, veja bem que ele chegou até o trendline aqui, de longo termo, tocou-se, veio numa retração, aí como de fato iniciou um movimento descendente, aqui os compradores tomaram a vez no mercado, jogaram os preços para baixo dessa linha que era o antigo ponto A, deixou a retração acontecer, aí para que os vendedores dissessem, sou eu que estou no mercado, eles não vão deixar esse ponto chegar e ultrapassar esse ponto A, daqui para frente eles jogaram o mercado até fazer o ponto D. Depois, a retração aconteceu de novo, não tão contundente quanto esses movimentos, mas com sub-ABCDs, porém essa retração jamais violou o ponto A, no caso está tendo C aqui, mas se vocês lembram, o ponto C vira o A, porque quando o primeiro ABCD morre, a onda modifica ABCD, aqui no caso é o próximo A, o próximo B, o próximo C e depois um D. Então, no movimento descendente, essa retração aconteceu dentro de AB, os vendedores segurou esse movimento dentro de AB, jogou o preço para baixo, ok? Ultrapassou o último fundo, aqui, uma retração aconteceu de novo, não ultrapassou agora aqui, era o próximo A, os vendedores segurou a retração dentro de AB e jogou os preços para poder formar mais uma BCD descendente. Outra retração aconteceu dentro de AB, os preços vieram de novo para finalizar o seu ABCD descendente e é assim, ok? Falando específico sobre o padrão de reversão, o que vocês devem fazer sempre que vocês forem analisar o mercado e vocês forem falar assim, eu vou começar a operar contra a tendência, vocês sempre devem esperar essas duas situações acontecerem. Inner Trend Line rompido, onda da tendência não respeitar nenhum nível de Fibonacci e ultrapassar o início da onda anterior, que é o ponto A. Ok? Vocês viram que isso aconteceu? Ok. Porém, para que vocês possam operar a favor da nova tendência, vocês vão esperar essa retração acontecer. Vocês vão vir. Quando vocês verem esse inner trend line não respeitado e a retração ultrapassar o ponto A, vocês vão vir a desenhar o Fibonacci do ponto A até chegar no final da onda. Vou puxar aqui esses valores aqui para frente. Vocês viram, desculpa, vocês viram essas duas etapas acontecer. Inner trend line não respeitado, retração ultrapassou o ponto A. Aqui não é lugar de vocês virem vendendo, não. O mercado movimenta-se em ondas. Vocês vão esperar que o mercado faça a sua retração, ok? E vocês vão começar a colocar a operação de venda a partir do 61. 61, 76, 86, tá? Se possível, dentro dos níveis de Fibonacci descendente, ou vocês podem também colocar convergências aqui, ó, esse topo anterior, se desenhar ele aqui, são pontos que às vezes são muito respeitados. Vou tirar aqui, acaba que muita ferramenta começa a poluir. Você pode desenhar aqui aonde aconteceu esse topo anterior, geralmente acontece muito, e aí as pessoas chamam de ombro, cabeça e ombro. Só que quando vocês veem um ombro, cabeça, ombro acontecer, veja a diferença da ferramenta, de como a gente trabalha e como que a maioria das pessoas interpreta.
Acredito que talvez vocês possam ter visto alguns vídeos por aí falando de ombro, cabeça, ombro, padrão de reversão. Quando vocês verem ombro, cabeça, ombro, basicamente você já perdeu a entrada. Por quê? O mercado movimenta em ondas, correto? E quando você vê um desenho técnico que formou um ombro, cabeça, ombro, você perdeu essa entrada. Porque você precisava esperar o mercado cair para poder formar o ombro do lado direito e você falar assim, não, o mercado já fez um desenho técnico de padrão de reversão e agora o mercado não está mais operando para cima. Porém, vocês perderam essa operação aqui. E essa operação aqui ela é muito boa. Então, na metodologia do Market Traders, quando a gente identifica esses dois pontos. Inner Trendline rompido e a retração de C não respeitando o ponto A. Nesse momento a gente desenha a Fibonacci aqui, quando esse movimento de retração acontece, a gente aguarda essa retração acontecer, desenha a Fibonacci como eu fiz aqui, e opera a partir de 61% de Fibonacci, aguardando uma possível convergência com o ombro do lado esquerdo. Ok? Ah, por que usar Fibonacci? Olha o vídeo de Fibonacci. Se eu entro com Fibonacci no 61%, eu tenho 40% de risco e tenho 120% de meta. Então, opero 1 para 3. Né? Aquela relação de risco-ganho. Ok? Deixa eu me ver o que mais interessante falar disso aqui. Bom, tudo que eu falar aqui agora vai ser uma repetição das mesmas coisas, né? Não existe muito o que falar. Basicamente, o que é mais importante vocês terem em consideração é que vocês devem confiar no seu conhecimento. Okay? Vocês devem evaluar os gráficos. Vocês não têm que sentar na frente do computador, olhar o gráfico e falar assim, ah, eu acho que o mercado vai subir, pum, comprei. Ah, eu acho que o mercado vai cair, pum, vendi. Não. Sempre que você sentar, vocês vão evaluar, vocês vão fazer a avaliação de diversos pares de moedas. E vocês vão identificar que situação que está no mercado. E quando você tiver um conhecimento de confluências, de um pivô mensal, semanal, sendo tocado, vocês entrarem no time frame diário, verem um padrão de reversão acontecendo próximo, veja bem aqui, eu estou fazendo um desenho para vocês aqui no software e existe aqui uma linha que está em pink, eu não falei até agora, mas essa linha aqui era um pivô mensal. Quando o mercado chegou no pivô mensal, a gente viu um padrão de reversão acontecer. A partir daí, a gente esperou o C acontecer dentro de AV e começou-se a fazer operações descendentes. Então, um bom trader, ele tem que confiar no seu conhecimento, ele tem que esperar certas situações acontecerem e operar dentro do seu conhecimento. Colocar linhas, colocar alarmes, entendeu? Se você sabe que um padrão, se ele acontecer, ele vai te dar uma estatística favorável, você tem que vir, fazer sua avaliação, desenhar um Fibonacci, interpretar o que está acontecendo, colocar alarmes e sair da frente do computador. Para de ficar na frente do computador buscando entrada. Será que o mercado vai cair? Será que o mercado vai subir? Não. Operar mercado é sentar na frente do computador, analisar o mercado segundo o teu conhecimento. Se o mercado não te está dando confluências para que tuas estatísticas de entrada sejam positivas, sai fora, coloca os alarmes e vai descansar. Na hora que algum par de moeda formar uma situação dentro do que você espera, aí você vai chegar no par de moeda em questão e vai operar. É assim que vocês devem operar. Tá? Outro detalhe que eu gostaria de falar agora no final da aula é que foi muito bom que no mundo a maioria das corretoras estão acabando com essa questão de alavancagem.
os órgãos reguladores estão proibindo contas alavancadas. Porque veja bem, pessoal, quem de vocês, quando estava iniciando a estudar, a pesquisar sobre Forex, não viu, chegou num par de moeda em questão, veio com a régua e desenhou aqui uma elevação? Esse indicador ele mostra o resultado aqui. Você pegou aqui, puxou daqui para cá, veja que do lado esquerdo em cima está mostrando 770 ali, range pips. Aí você pensava, se eu tenho uma operação aberta com um lote 700 pips, eu vou pegar cada pip $10, 700 por 10, eu vou ter $7.000. Ah, mas é complicado ter isso. Ah, não, eu vou abrir uma conta numa corretora que me dá alavancagem de 1 para 1.000. Eu chego ali e coloco $200 numa conta. Aí o cara me dá uma alavancagem de 1 para 1.000. Beleza, eu pego aqui, pego um lote standard, são 100 mil, 100, e eu vou dividir por 1.000, que é minha alavancagem. Vou precisar de uma margem de 100. Se eu tenho $200, eu vou usar 50%. Beleza, esse cara pega e usa uma conta de $200 com uma operação de um lote standard. Se vocês estudarem um dos vídeos que eu mostro, quando eu falo a respeito de usar um lote errado, vocês vão ver o tamanho da burrice que foi feita. Tá? Por que o mercado como os Estados Unidos, os órgãos lá, só autoriza, se não estou equivocado, uma alavancagem de 1 para 50 ou 1 para 100? Se for cliente de fora, eu já consegui na FXM a alavancagem de 1 para 200 máximo. Porém, na época o cara me explicou, não me lembro bem, faz um bom tempo isso já. Se eu fosse americano, a alavancagem era no máximo para 50. Se não estou equivocado, era 1 para 50. Qual que é a diferença na prática a respeito disso daí? Por que os órgãos eles fazem isso? Quando no começo eu pensava assim, esses órgãos são muito chatos, esses caras não deixam a gente ganhar dinheiro. O meu pensamento na época foi esse. Mas veja bem, pessoal, imagine que você passa um tempo fazendo o seu estudo, você entende que você deve ser uma pessoa disciplinada e que você deve fazer essas análises que a gente está explicando aqui. Você senta na frente do seu computador e você começa a fazer. Se você tem uma conta com alavancagem baixa, de repente com uma conta com capital de $100, $200, a corretora só vai deixar você abrir a operação com 0.1 ou 0.01. Ou com 0.01 ou com 0.02. Ok? Em tudo que você começa a fazer operações de 0.01 ou 0.02 e você está fazendo algo correto, você começa a acumular ganho de $1, $2, ok? Você usa seu stop loss e você faz uma perda de 30 centavos, depois você faz uma perda de 50 centavos, depois você faz um ganho de $1, depois você faz um ganho de 50 centavos, depois você faz um ganho de $2, aí você faz 5 perdas consecutivas de 50 centavos, depois você faz um ganho de $3 ou um ganho de $1. Porque é isso que você vai estar fazendo. Você perde 60 pontos, você ganha 300 pontos, você ganha 500 pontos, você perde 50 pontos, você perde 38 pontos, você ganha 273 pontos. Quando você começa a fazer isso, e essas tuas perdas aqui seja 0,5% da sua conta, 1% da sua conta, teu ganho seja 1% da sua conta, 2% da sua conta, quando você começa a fechar a semana, o mês, você vai ter uma conta de $100 que você teve um lucro de $5, você teve um lucro de $10. Por quê? Você não tinha a alavancagem contra você, que fazia você chegar lá e alavancar
Você não tinha o sentimento da ambição que ia chegar lá na plataforma, ia meter o dedo lá na alavancagem e fazer você meter um lote standard com $200, porque a plataforma não ia te autorizar. A plataforma não iria te autorizar porque existiriam os bloqueios. Tá? O grande motivo de que hoje tem tantas corretoras e o motivo que eles te dão contas com bônus, você entra com $100 e você ganha mais $100 de bônus. Você entra com $500 e você ganha 30, 40, 50, 5% de bônus. Por quê? A alavancagem é alta. A nossa ambição de ganhar dinheiro, de viver de mercado, nos fazem, sempre que a gente aprende alguma coisa interessante, que a gente começa a acertar, a gente começa a fazer o quê? Aumentar o gerenciamento, aumentar o lote. A gente fala, eu quero viver disso. A grande diferença de investidores norte-americanos para a gente aqui é que lá nos Estados Unidos as pessoas têm uma condição de vida melhor. Quando eles falam em investimento de mercado financeiro, as pessoas falam em investimento realmente, investir. Eu vou estar fazendo um trabalho aqui para daqui a tantos anos eu ter um resultado. Então, para que isso aconteça, as pessoas dos órgãos reguladores estão ali em cima das corretoras, fazendo com que essas coisas de fato aconteçam. Porque matematicamente, pessoal, quando você operar 100 vezes, quando você operar 300 vezes, quando você operar 1000 vezes, essa relação de ganho 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, você vai ter um resultado estatístico de que eu ganho 50% das vezes, mas os meus ganhos é 3 vezes maior do que as minhas perdas. E se a tua alavancagem fosse baixíssima, a tua plataforma não deixasse você operar mais do que você iria poder suportar, e as tuas perdas sempre seriam na casa de 0,5%, 1%. Do médio para o longo prazo, você iria passar a entender o porquê que a alavancagem baixa era tão boa para o trader. E vocês, e a gente aqui, para os países que não tem esse Brasil nem fora que tem, nem regulamento existe para isso. A gente acaba abrindo contas no início das operações, no início das nossas carreiras, onde a gente começa a ver contas super alavancadas, justamente porque a gente quer sair do nosso trabalho, a gente quer viver disso, a gente vê a oportunidade, a gente começa a fazer aquelas medições de pips, o quanto que eu poderia ter ganhado se eu tivesse feito uma entrada certeira, e a gente deixa esse pensamento usurento levar a gente de tal maneira que a gente esquece, ou não, muitas vezes esquece, ou deixa de estudar realmente quais são os fatores importantes dentro do mercado. Por isso que existe essa estatística aí tão alta de pessoas que se querem no mercado acima de 90%, é justamente por esse fator. A usura, a vontade de viver de mercado com uma conta completamente desproporcional a um capital que você precisaria de fato para poder viver de mercado. Viver de mercado é algo que demanda um certo tempo. Primeiro porque você demanda um tempo para você adquirir o conhecimento necessário. Depois demanda tempo para que você possa realmente adquirir o seu autoconhecimento, a sua autoconfiança. Depois demanda de mais tempo para que você possa de fato acumular resultados expressivos. E eu digo mais além. As pessoas ficam muito preocupadas em viver de mercado operando contas com 50, 100, $200. Mas eles não analisam que, se de repente, se você tiver uma conta, mesmo com $100, você tiver um resultado que tenha uma perda relativa baixa, que é um drawdown, e se você tiver, vamos dizer, 1000 operações, vamos supor que você passou um ano operando, respeitando seu gerenciamento de risco, e você tem um drawdown ali não mais do que 5%. E você tem uma relação em média de 1 para 3. Se você jogar essa tua conta, se essa sua conta for uma corretora que tenha copy trader, para outros traders copiar, eu tenho certeza
que se você tiver uma estatística positiva, que muita gente vai querer seguir as suas operações. Porque o que faz a pessoa ganhar dinheiro no mercado é o quanto de pontos acumulados você tem. Então, e a perda relativa baixa. Então, assim, se um trader profissional, uma pessoa que entende bem de números, ver o teu MyFXBook mostrando que você tem uma constância em todas as certeiras, que você tem uma perda relativa baixa, não importa se você está operando, porque essa pessoa não está interessada se você está operando lotes pequenos. Essa pessoa está interessada na tua constância e na tua estatística. Porque se esse cara vê que você tem um controle para que a tua perda não seja acima de 5% do teu capital, e você tem uma relação 1:3 mínimo, e se você tem uma perda relativa baixa, essa pessoa sabe que por mais que ele meta 1 milhão para que você gerencie, você vai seguir fazendo o teu trabalho. Esse 1 milhão que ele tem, ele não vai perder nunca mais do que 5%. E ele sabe que ao fechar o mês, ele vai ter de repente um ganho constante. Isso é que é o importante. E a partir do momento que você tem uma constância, você consegue ganhar dinheiro. Não necessariamente com a tua conta principal. Você pode ganhar dinheiro mostrando o teu resultado, fazendo cursos, ok? Porque se você parar para analisar, vamos supor que você seja uma pessoa que tenha dinheiro, mas você não sabe operar. E você, por a ajuda de um amigo, por uma pesquisa qualquer, você se depara com um cidadão que te mostra um resultado como esse aqui. E que essa pessoa consiga te provar que aquilo não é nada inventado, é algo real. E aí você começa a ver que existe um resultado verdadeiro, existe um conhecimento e uma constância. Qualquer pessoa, hoje em dia, existem investidores que colocam dinheiro para ganhar muito menos do que o mercado financeiro pode nos trazer. Então, vocês têm que tirar um pouco da cabeça de que vocês têm que viver de mercado agora, abrindo contas de 100, 200, 300 dólares ou até $1.000 e alavancando elas. Tá? Você tem que focar no teu conhecimento. Tá? Ok, pessoal? Eu vou finalizar aqui para o vídeo não ficar muito grande. E qualquer dúvida que vocês tenham a respeito do tema abordado, podem retornar. Peço para vocês, quem gostou, compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso. E abaixo na descrição tem o link para o grupo, né? Para as pessoas que estão vendo esse vídeo fora do grupo, se quiserem estudar mais a respeito de Forex, eu estou compartilhando aqui o meu conhecimento para que a gente forme um grupo de estudo e futuramente a gente possa estar fazendo operações em conjunto, né? Ok? Na nossa mesa de operação sobre a metodologia do Market Traders Institute. Ok? Um abraço, até mais.